Glória a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim, a minha Bíblia e a sua também. Porque a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ainda deixa eu ler a nossa Almeida Revista e Atualizada, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Diferente das outras cartas que Paulo endereça, né, as cartas a Timóteo, essa carta é de maneira mais formal. Paulo não tem aquele tratamento tão próximo com Tito. Parece que o relacionamento com Tito tem uma conotação diferente. Isso faz com que a gente já abra a primeira percepção. Quando nós falamos sobre acepção de pessoas, e essa lição vai tratar bastante a respeito disso, a gente entende que a acepção de pessoas é tratar todo mundo igual, não é? A gente acha que é equalidade, que é ser igualitário. Mas não fazer acepção de pessoas é também compreender cada um na sua personalidade. E a personalidade das pessoas não são iguais. As oportunidades são iguais, mas a maneira como as oportunidades se apresentam e a maneira como as oportunidades se discorrem são diferentes na vida de cada um. Assim também, quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que na igreja existe, e precisa existir, a acepção, não pode existir, na verdade, a acepção de pessoas. Nós não podemos tratar os irmãos da igreja, aqueles que nós mais gostamos e o que nós menos gostamos, de maneira diferente. No sentido que a experiência do nosso relacionamento será diferente com aquelas pessoas que têm uma afinidade maior conosco e uma afinidade menor. Entenda, a questão da empatia com as pessoas, ela não pode ser afetada com a simpatia pelas pessoas. Porque tem pessoas que lhes são simpáticas, e você sente uma conexão mais próxima com elas. E tem pessoas que você tem uma apatia quanto a elas. E você não tem um sentimento a favor delas. Você tem que renunciar toda a apatia, mas também você tem que tomar muito cuidado com a sua simpatia. Porque às vezes a simpatia para nós é o nosso instrumento aferidor de que se aquela pessoa merece ou não merece, inclusive o amor de Deus. Quando nós temos empatia pelas pessoas, nós entendemos as suas particularidades, em primeiro lugar, como ser humano, como pessoa individual, que ela também é merecedora da graça de Deus. E essa lição vai falar muito a respeito disso. Mas quando nós somos simpáticos, nós trazemos as nossas próprias percepções. Quanto aquela pessoa merece a nossa amizade, merece o nosso amor, ou merece o nosso caminho, ou então nós temos algo que nos traz em comum. É por isso que quando nós vemos esse início de carta, que Paulo começa tratando Tito diferente, nós não podemos colocar em nenhum momento de que Timóteo gozava de mais oportunidades do que Tito no ministério de Paulo. Significa apenas falar que o relacionamento na intimidade da sua humanidade, um para com o outro, era diferente. E isso é absolutamente normal. Faz parte da experiência humana. Nós sentimos mais simpatias pelas pessoas, mas não faz parte da experiência cristã nós sermos apáticos às pessoas, sermos indiferentes às pessoas, estarmos com o espírito pronto para ser contra as pessoas. Essa semana mesmo eu conversava com a Ana, voltando de uma das nossas caminhadas para longe, e colocávamos em perspectiva as experiências diferentes, em relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes. E a nossa conclusão era simplesmente que aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade de nos relacionar são aquelas onde a nossa cuidado e a nossa presença e a nossa percepção aos detalhes precisa ser aumentada. Por quê? Porque as nossas emoções e sentimentos
vão nos atrapalhar na maneira como nós tratamos com elas. Pelo fato de não ser, talvez, natural da nossa carne, querer o bem daquela pessoa de maneira natural e de maneira orgânica, é por isso que o nosso cuidado precisa ser dobrado. Por isso que, na hora de cuidar daquela pessoa, na hora de relacionar com aquela pessoa, de maneira de apresentar o amor de Deus através da minha vida a ela, eu preciso ser insistente e intencional. Quando a gente vê o começo da carta, Paulo começa aqui a descrever o trabalho de Tito, né? Primeiro ele se apresenta, como ele sempre faz, então ele começa no versículo 5, fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Veja o versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer que ele colocou a Tito ali no versículo 5 para que organizasse a igreja que estava em Creta. Mais para frente no seu estudo, você vai dar uma olhadinha e vai perceber que Creta era uma ilha bastante interessante, porque ela ficava mais ou menos no meio do caminho das viagens que eles faziam na região, e ela era uma cidade portuária que servia de troca de mercadorias. Tinha um porto importante em Creta. Agora, aquela cidade era formada de maneira inintencional. Creta não era uma cidade que surgiu pela grande importância que Creta tinha no conceito intelectual das coisas, mas era uma cidade que surgiu pela necessidade mercantilista. E você sabe, falando um pouquinho desses termos, né? A esquerda no mundo, ela ama essas histórias de opressão, porque ela se alimenta a sua retórica a partir disso. E, por um lado, nós precisamos de observar que a maneira pelo qual você foi trazido diz muito a respeito de quem você é. Se os seus pais te tiveram no primeiro amor e você foi aquela criança ovacionada no seu nascimento, cercada de amor, muitos dos seus conceitos modernos passam por esse ambiente que você foi abraçado. Mas se você também nasceu num lugar onde você foi rejeitado desde a infância, que o seu nascimento foi um transtorno para os seus pais, ou talvez até mesmo foi algo indesejado por alguém, as suas perspectivas e percepções, enquanto você é pessoa, ela também é transformada por isso. Agora, o que Paulo está começando a dizer é que Creta, apesar de ter uma história de início difícil, Deus não tirou os olhos dela. Apesar de Creta ter surgido através da necessidade que os homens tinham de fazer as suas próprias riquezas e crescerem como indivíduos num mundo antigo como aquele era, Deus havia colocado os olhos em Creta e havia importância naquele lugar para o coração do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós voltamos ao assunto da acepção de pessoas. Deus podia muito bem ter olhado e falado assim: quer saber? Eu vou salvar os de Jerusalém, porque o pessoal lá é joia, vou salvar os gregos porque eles são inteligentes, e vou também dar uma passadinha nos romanos porque eles são poderosos. Mas esse pessoal de Creta aí, se eles não entrar no céu ou entrar no céu, não faz muita diferença. E aí eu pergunto para você, faz diferença para Deus, no âmbito da sua glória, poder, majestade, se eu e você não servimos a Deus? Deus é enfraquecido pela nossa falta de oração? Deus perde poder pela nossa falta de adoração? Deus fica mais distante no sentido claro e literal da palavra quando eu não me envolvo com Ele? De maneira nenhuma. Deus é absolutamente perfeito antes e depois da minha existência. Deus continua sendo o mesmo o tempo todo. É a minha vida que muda quando Deus se aproxima. É a minha vida que muda quando Deus se revela. É a minha vida que é transformada quando Deus apresenta para mim uma porta de salvação. Portanto, o interesse de Deus por Creta era por Creta em si. O interesse de Deus por Creta era por cada habitante de Creta em si. Não existia um interesse político da parte de Deus em olhar para Creta. Existia, na verdade, o interesse de Deus de salvar a todos os homens. E mais para frente a gente vai dar uma olhadinha nisso.
E ele fala assim, olha, eu pedi para que você coloque aí, ó, você coloque em ordem as coisas aí. E aí ele começa a falar assim, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, por quem convém que o bispo seja irrepreensível. Ele começa a falar mais uma vez das questões do bispado e como o bispo tinha necessidade de ter uma condução correta, né? E retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Nós estamos aí no versículo 9 do capítulo 1. Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo começa a apresentar a necessidade de colocar líderes e a característica dos líderes para colocar, porque ele dá um porquê que era necessário procurar essas pessoas. Porque tem muita gente que anda errado aí. Tem muita gente torta no meio de vocês. E é aqui que muitas vezes as pessoas não entendem porque o cargo ou o encargo ou a posição sacerdotal na igreja precisa ser tomada, precisa ser levado em consideração muita coisa para separar uma pessoa pastor. Quando você observar alguém que não se importa em nada na maneira como vive, de maneira moral, e tem o título de pastor, cuidado. Cuidado. Porque a característica bíblica do pastorado é algo muito difícil de se manter na posição. É algo que custa às pessoas. Não é algo inato do homem, no sentido de que o homem nasceu para ser bom, amém. Mas não é algo que surge do homem na sua convivência no mundo de maneira natural. O homem não está naturalmente envolvido com o bem depois que ele se envolve com o pecado pela primeira vez. Ele está contagiado pelo pecado. Então, se manter de maneira irrepreensível necessita esforço da parte de cada um. E ele fala porque há muitos desordenados, principalmente os da circuncisão. E quando ele fala isso, ele fala a respeito dos judeus. E ele fala a respeito dos judeus porque a expectativa e o espanto de Paulo é que aqueles que tinham na sua linhagem familiar a chamada para essa vida sacerdotal diante de Deus, como um povo santo e adquirido, eram os principais que estavam vivendo de maneira absoluta. E aí, mais uma vez, um alerta para a nossa igreja. Quantos de nós temos ouvido de pastores, homens de Deus, segunda geração de crente, terceira geração de crente, hoje fazendo atrocidades que ao membro comum da igreja, ao simples irmão, como as pessoas às vezes nominam de maneira pejorativa, ao menor dos irmãozinhos da igreja, seria um escândalo terrível que colocaria vergonha na cara dele para nunca mais entrar na porta. E hoje grandes líderes cometem essas atrocidades e vivem de maneira absoluta. Principalmente nesse sentido que nós estamos tratando, os da circuncisão, que já trazem um histórico em si de caminhada fiel. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro é uma podridão tremenda. Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam as casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo aí traz em si que aqueles que eram conhecidos por ser de Creta tinha um argumento pejorativo a respeito deles, e quem tinha chegado a essa conclusão era a própria gente deles. Você já deve ter passado por isso, você já deve ter ouvido disso. Eu tenho feito esses dias agora uma aula só nesse sentido, né? Prejuízo por quem é baseado pela sua origem. Entendeu? Se é mulher, se é negro, se é hispano, tá? E aí tem uma série de argumentos, toda aquela questão de racismo institucional e tal, que a gente rejeita isso, mas é que nós vemos no dia a dia das pessoas rejeitando outra pessoa porque ela parece com alguma coisa. E Paulo está dizendo aqui que os cretenses tinham essa fama, uma fama de serem homens mentirosos, de serem ventres preguiçosos, de ser gente de difícil trato. Assim como certas etnias no mundo, tem também esses trás-fundos, né, esses backgrounds, que observando neles, eles também têm uma conduta difícil.
Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da frieza dos japoneses? Eles não estão com a gente hoje. Os nossos japoneses não são frios também, não. Os nossos japoneses são quentes, né? Graças a Deus. Mas quem nunca ouviu falar, por exemplo, da frieza dos japoneses? Da porquice dos chineses? Da raiva ou da ira dos árabes? Quem nunca ouviu falar de tantas outras coisas que se concluem a certo tipo de etnias? Muitas delas, mentira. A malandragem brasileira. Ao jeitinho brasileiro. Né? E quem está falando isso é um dos seus profetas. Então se conhece, às vezes, certas etnias e certos povos justamente por conta dessa mazela que eles trazem na sua conduta de serem. Porque foram criados debaixo dessa perspectiva. Vale mais uma vez a pena observar o motivo da colonização de lugares diferentes também. As pessoas às vezes falam assim, já pensou se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses? Já pensou se o Brasil fosse colonizado pelos franceses? Já pensou se tivesse dado certo aquela invasão judaica lá no norte do país e o pessoal não tivesse sido expulso? Já pensou como seria diferente, como seria melhor, né? Porque foram os portugueses, a maneira como eles trataram o país, etc, etc, etc. E nós trazemos em nós essas marcas. Um dos nossos próprios libertadores, Tiradentes, foi entregue por seu próprio bando. Nós temos tantas histórias assim, de um vendendo o outro irmão. E Paulo está dizendo que os cretenses eram conhecidos por uma história ruim. E é o versículo 13, para mim, é um dos mais engraçados, mais cômicos de todo o Novo Testamento. Né? Porque ele fala assim, este testemunho é verdadeiro. Paulo está dizendo assim, existe um prejuízo sobre eles. Dizem que eles são assim, assim, assado. E quer saber de uma coisa? É verdade. É verdade. Eles são assim mesmo. Quer saber de uma coisa? Existe esse prejuízo em cima de você, e você às vezes fica olhando assim para mim, puxa, mas por que me tratam assim? Sabe por quê? Porque é verdade. Porque essa é a sua condição natural das coisas. Essa, infelizmente, é a história que muitos constroem a respeito de si mesmos. Tem gente que não aceita que a maneira como ela é entendida na praça foi causada pela própria impressão que ela deu. Tem gente que não aceita isso. Não, eu não aceito isso. Eu nunca fui assim, mas por que tanta gente acha que você é assim? Já parou para pensar nisso? Por que já tanta gente approach você e te disse isso? Alguns dias atrás eu tive uma experiência, mais uma vez, eu conheço você dessa época, assim, assim, assim. E naquela época você me tratou muito mal. Eu falei, meu Deus do céu, eu tratei. Você me tratou muito mal. Inclusive a palavra que tinha de você a respeito disso que você fazia era essa mesmo. E sabe de uma coisa que eu posso fazer? Absolutamente nada, eu não posso me defender. Porque por mais que talvez não fosse a minha intenção, os testemunhos que vêm a respeito é que foi exatamente o que eu fiz. Minha única maneira hoje é me render à realidade de que eu fui descoberto e falar assim, o que é que eu posso fazer para mudar? O que é que eu posso fazer para transformar essa minha maneira de ser percebido? Que me prejudica. Que me tira daquilo que eu quero apresentar do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo no versículo 13, né? Para que sejam, esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Sabe de uma coisa que às vezes a gente falta, e falta isso porque às vezes não é feito com amor. É aceitar quando as repreensões vêm ao nosso caminho para nos fazer sãos na fé. Olha, isso aqui não faz desse jeito. Isso aqui não pode ser feito assim. Isso aqui não pode ser andado dessa maneira. Isso aqui tem essa postura a se mostrar. Isso aqui tem essa conduta para ser. As pessoas hoje querem que a gente apresente o evangelho de uma maneira seguinte, né? Olha, deixa a pessoa aí e tal, e já já ela se ajeita. Eu falei na semana passada. Nós precisamos ser longânimos, mas nós precisamos apresentar a doutrina. Nós precisamos ter paciência, porque as pessoas vão ter diferentes maneiras de se conduzirem mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Diferentes timings para que isso aconteça. Mas uma coisa que tem que sempre acontecer da parte daqueles que estão ministrando na vida deles é doutrina.
Você pode estar andando errado, Deus vai te ajudar, mas esse aqui é o certo. Você pode estar com dificuldade de compreender isso e descer isso no seu coração, mas isso não muda a verdade. A verdade não é mudada pela sua perspectiva da vida e das coisas, né? Olha, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha o 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo dá um comentário parecido a Timóteo, quando ele fala assim, ó, estes têm aparência de piedade, mas não acreditam na eficácia dela. Isso é a mesma coisa que fala assim, ó, ele fala que é crente, mas ele acha que ser crente não resolve nada. Ele fala que ama a Deus, mas ele acha que amar a Deus não muda o preço das coisas da vida dele. Ele se apresenta com as palavras corretas, mas ele não acredita em uma palavra do que ele fala. E não é questão dele não acreditar, de não colocar confiança. Ele não pratica conforme a palavra. Ele fala assim, eu vou orar porque Deus vai cuidar desse negócio. Eu entrego na mão de Deus, mas ele não entrega coisa nenhuma. Olha, minha vida está na mão do Senhor, mas não está na mão do Senhor coisa nenhuma. Está na mão de todas as pessoas, menos do Senhor. Né? Olha, eu já conversei isso com Deus, mas ele não conversou coisa nenhuma. As orações são fábulas que ele monta na sua cabeça, ele não faz com realidade. Né? Eu falava com alguém a respeito do jejum e falava a respeito das intenções do jejum. E não adianta dizer que vai jejuar e não jejua. Que vai fazer e se apresentar diante do Senhor e não se apresenta. Não adianta. Porque os cretentes falavam assim, não, nós conhecemos o Senhor. Mas não, nós conhecemos bem o Senhor, mas isso não mudava nada da vida deles. Não tinha diferença nenhuma sobre o resto dos cretenses. Muito alto. Capítulo 2 começa no versículo 1 assim, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são da fé, no amor e na paciência. Olha, conforme a idade vai chegando, e isso serve para todos nós, a começar por mim, conforme a idade vai chegando, tem coisas que nós precisamos parar. Graças a Deus aqui, graças a Deus, na nossa convivência, todos os homens dessa igreja são homens sérios. Eu dou graças a Deus por isso. Mas vai chegar gente por essa porta que não é tão sério assim. Eu não estou falando da pessoa não ser agradável, não estou falando da pessoa ser simplesmente sisuda e não contar não contar uma graça, não fazer uma parte mais cômica, não ter uma participação leve com as outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que ele fala de pé, ele não cumpre sentado. Ou seja, que aquilo que ele faz um esforço para dizer que faz, você pode esquecer que na vida dele não anda de nada daquilo lá. Ele não tem gravidade nas palavras. Ele não cumpre o que diz. Ele não vive o que prega. E aqui está pedindo que, olha, os homens, e aqui essa palavra velhos, no original, é presbíteros, que é anciãos. Aqueles que têm uma participação de liderança na frente da igreja, e todos os homens da igreja têm uma posição de liderança na casa de Deus. Todos os chefes de família da igreja têm uma posição de liderança na igreja. E Paulo está pedindo para que esses homens que estavam posicionados fossem homens sérios e sãos na fé, no amor e na paciência. Gente que é séria, mas gente que é amorosa, gente que é paciente. Gente que é séria, mas gente que o coração quebra ainda. Né? Graças a Deus também, isso é uma prerrogativa nossa. Mas quantas vezes a gente não vê pessoas que acham que para ser homem tem que ser rude? Que para ser homem tem que ser bruto? Que para ser homem tem que ser uma pessoa que maltrata, que se apresenta como inabalável, como intocável. Sãos na fé, no amor e na paciência. Gente que já está resolvida no Senhor. Gente que sabe que Deus é dono de tudo e que Deus vai ajudar e que Deus vai dar graça para ele.
Quantas vezes me teme o coração quando eu vejo gente casada, homem, pai de família, temendo por desespero de questões que ele não pode controlar. Mas, William, se você está aí e não pode controlar, você tem que estar em desespero. Não se você é são na fé. Se você é uma pessoa sã na fé, você entende que aquilo que você não controla está nas mãos de Deus. De que aquilo que você não alcança, o Senhor vai fazer. De que aquilo que você não pode, Deus é poderoso para te ajudar. A sanidade na fé nos dá as perspectivas de que Deus pode todas as coisas e quando nós falhamos, Ele nos alcança para a glória do nome de Jesus. E agora ele passa para as mulheres idosas, que mais uma vez aqui, a palavra no original é presbíteras. As mulheres idosas, as presbíteras da igreja, né? Sejam sérias no seu viver como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Eu gosto dessa expressão não caluniadoras, porque na linguagem de hoje era não fofoqueiras. Porque a calúnia, eu já expliquei isso na semana passada, é aquela parte da mentira que um pedaço dela é até verdade, mas a outra parte é completamente invenção. Certa vez, um pastor amigo nosso, esse culto vai para a internet, então não vou falar muito nome hoje. Um pastor amigo nosso nos contou que certa pessoa da igreja chegou para ele e falou assim, olha, eu vim aqui pedir perdão para o senhor, pastor, porque eu tinha falado que o seu filho tinha saído da igreja porque ele viu o senhor bater na sua esposa. Ele falou, como? Que o seu filho tinha saído da igreja porque ele viu o senhor bater na sua esposa. Aí ele falou assim, mas de onde esse irmão tirou isso? Não, é o seguinte, é que como ele saiu da igreja, isso é verdade. E o senhor é um homem tão bom publicamente, ok, as pessoas realmente enxergam esse pastor assim, também é verdade. Eu imaginei que a única coisa possível é se ele tivesse visto uma coisa horrível na casa do senhor. E a única coisa possível que eu imaginei que fosse terrível para o senhor, é se o senhor tivesse batido na sua esposa. Então eu falei que foi por isso que ele saiu. E ele saiu falando para as pessoas por aí como se fosse verdade. Que esse pastor tinha batido na sua esposa e por isso seu filho foi embora de casa. Foi embora da igreja. Pasme. Isso é justamente da onde surge a calúnia. Você observa alguma coisa que é factual na vida e inventa uma história por cima daquilo. E quanta gente já não foi embora da igreja por fofoca? Por coisas que foram ditas. É isso aqui. Ele fez assim, 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 assim por causa disso aqui. Tem certeza, tem certeza. Certeza coisa nenhuma. Você pensou isso dormindo à noite, estava com fome, não foi comer, o açúcar estava baixo, essa ideia deu na sua cabeça, e você saiu falando para as pessoas como se Deus tivesse revelado. Né? E aqui está falando assim, ó, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e na nossa versão da Assembleia de Deus, nem pouco, nem muito, nem pouco. Né? Mestras do bem. Gente que é mestre em fazer o bem. E não em fazer o que é bom, mas em fazer o que é bem. E tem uma diferença. Porque quem faz o que é bom está limitado às obras. Mas quem faz aquilo que é bem está significado na intenção. Nem tudo que é bom é feito para bem. Mas tudo aquilo que é feito para o bem sempre vai ser alguma coisa boa. Ainda que no começo seja ruim. Te dou um rápido exemplo assim. Quando nós colocamos as crianças de castigo, isso é bom? Não. Mas é para bem. E o fim disso vai ser bom. E quando ele fala assim, não é mestre de fazer coisas boas, mas é mestre de fazer aquilo que é bem. É por isso que, às vezes, irmãos, a questão da percepção feminina nas coisas é tão importante, não simplesmente para ficar sorrindo, e se aquela pessoa só amável e doce. Não. É para perceber aquilo que vai causar o bem. Porque aqui está dizendo que o homem tem que ser são na fé. Que o homem tem que ser bom no amor e na paciência. Mas de que a irmã em casa precisa de ser mestra do bem. Mestra do bem. É uma pessoa que quando souber alguma coisa que é para fazer para gerar bem, olha, ela tem uma palavra boa a respeito disso.
ela tem uma perspectiva boa a respeito disso. Ela sabe o que vai gerar bem, ainda que no começo não cause assim tanta facilidade das pessoas aceitarem aquilo que ela está falando ou aquilo que ela está propondo. E ela fala isso para que se ensine às mulheres mais novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, a serem moderadas e castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aqui, mais uma vez, essa sujeição e essa sinergia do marido e da esposa, eu quero lembrar mais uma vez que essa hierarquia não é uma hierarquia de valores, é uma hierarquia de funções. Quem não consegue aceitar a hierarquia de valores, a hierarquia de funções, é porque tem os seus valores mal apresentados ou mal configurados. E por muitas vezes a culpa disso é de algum homem que passou na vida dela, né? E tratou aquilo de maneira errada, ou algum homem que passou na vida dele e ensinou aquilo errado para ele, e vice-versa também. Porque quando nós falamos das hierarquias na igreja e essas posições, é uma questão de função, não uma questão de valor. Isso hoje em dia é mais importante do que nunca falar disso aí. Porque tem muita gente que está falando que isso aqui não tem nada a ver, porque o homem também tem que ser sujeito à sua esposa. Não, senhor. Não nesse sentido. Não no sentido de encabeçar a sua função de conduzir a família. Porque é o seguinte, a mulher que conduz a família, ela está fazendo uma função que não é dela. E já já o preço disso vem, é muito caro. Já já ela se encontra frustrada, fazendo uma posição que não lhe compete, e o único resultado disso vai ser olhar para o lado e ver um marido banana do lado dela. E a hora que ela descobrir o marido banana que está do lado dela, ela não vai suportar aquilo. É natural isso. É natural, porque faz parte da composição biológica do homem e da mulher. Não é nenhuma questão psíquica e social. Antes disso, é só ver a estrutura masculina e a estrutura feminina. Simples. A maneira que um percebe emoção, a maneira que o outro percebe emoção. Né? E ele fala assim, e isso tinha que ser dessa maneira do homem e da mulher, porque aqui é o mesmo assunto. Falou dos homens e agora está falando das mulheres. Isso tem que ser assim para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que quando nós não nos conduzimos em família da maneira que Deus intencionou, nós estamos descumprindo a palavra de Deus. Não é uma questão da organização da sua casa, de como você entende. Você está descumprindo a palavra de Deus. Isso em 2023, irmão, 2022, que nós estamos aqui, já estou até no ano que vem, só a pessoa visionária. Isso em 2022 é estranho de falar. As pessoas não aceitam. Elas não aceitam porque a sociedade está sendo construída debaixo de um paradigma que não respeita e faz acepção de pessoas. A sociedade faz. Sabe qual é a acepção de pessoas que ela faz hoje? Que se você é homem, você é opressor. Que se você é homem e branco, você é um monstro. Que se você é homem e é negro, você é uma minoria que precisa de ser ajudada em tudo que você não sabe o que fazer da sua vida. Então ela faz acepção de pessoas. Ela coloca pessoas em lugares diferentes. Ela não sabe enxergar pela pessoa pelo que ela é e não sabe que ela precisa construir alguma coisa a partir daquilo que Deus deseja para qualquer homem, de baixo e mediante a sua particularidade. Porque eu concordo com você que uma pessoa que cresceu numa casa com todos os preceitos cristãos, para ela apontar e para ela abraçar aquilo que significa ela ser um homem de Deus, é muito mais fácil do que aquele que cresceu numa família quebrada. Mas a oportunidade que Deus dá para um é a mesma que Deus dá para o outro. E isso é não fazer acepção de pessoas. Mas o modelo e o objetivo é o mesmo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, exorta semelhante os jovens que sejam moderados em tudo e dá, por exemplo, das boas obras. Né? Um pouquinho mais para frente no versículo 11, para a gente já, a nossa hora já foi muito, muito rápida hoje. Esse relógio não é crente, não. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens. Como eu gosto desse versículo do Novo Testamento. Como eu gosto desse versículo, porque faz tudo, tem tudo a ver com Creta, tem tudo a ver comigo. Tem a ver com a minha vida. Olha, a graça de Deus se manifestou de tal maneira que quando ela se esparramou, todo mundo agora tem a oportunidade de alcançar. Quando foi aberta a porta da graça, não existe homem vivendo nessa terra que não possa entrar pela porta da graça. Que não possa alcançar a salvação no Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus se ha manifestado. E aí é importante, porque a graça de Deus se manifesta, mas não é que ela surge naquele momento. Porque Deus sempre foi um Deus de graça. Não tem um momento na eternidade que Deus não foi um Deus de graça, de graciosidade, de favor imerecido. A própria criação é um ato da graça de Deus, é um favor imerecido. Quando Jó fala assim, quem foi que deu primeiro para que ele precisasse atribuir alguma coisa? É graça, favor imerecido. Quem foi que foi o seu conselheiro? Quando ele demonstra essa palavra de Deus, ele demonstra o coração gracioso de Deus em fazer o bem. O coração gracioso de Deus em apresentar o bem. Mas agora, Paulo está falando a Tito em Creta, que nesse momento da história que ele está vivendo e que nós estamos vivendo, essa graça de Deus que era entendida pelos profetas, por aqueles que escreviam salmos, por aqueles que tinham uma comunhão mais profunda com Deus por causa de um momento da vida, agora essa graça se manifestou. É como se ela explodisse no universo e agora todos os homens têm acesso a ela. Agora não é mais a família de Abraão, agora não é mais o levita, agora não é mais Davi, agora não é mais Isaías, agora não é mais Jeremias, agora não é só mais os 12 discípulos, agora quem quiser, a graça de Deus se há manifestada. Quem tem fome, vem e coma. Sem dinheiro, vem, compre e coma. Sem dinheiro e sem preço. Pão e vinho e mel para você. O trigo mais puro, aberto, manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí Paulo continua falando assim, olha, ensinando-nos que aceitou a graça. Eu falava isso com o nosso pastor hoje no telefone. Falei, sabe qual é o grande problema, pastor? É que às vezes a pessoa joga uma lista longa de problemas das pessoas. Joga uma lista longa de questões que a pessoa não tem, que a pessoa não consegue, que a pessoa não alcança. Lembra lá do primeiro capítulo de Atos, do segundo capítulo de Atos? Olha, vocês mataram a Jesus pelas mãos dos romanos, acabando com a raça de Jerusalém. Pensa no homem corajoso. Mas a esse Jesus que vocês mataram pelas mãos dos romanos, a esse o Senhor ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retida por ela. Quando ele termina de falar isso, o pessoal de Jerusalém fala assim, nós estamos no sal. Você não entendeu? Nós matamos aquela pessoa, ele era o rei, e não só isso, ele ressuscitou. Quer dizer, nós matamos o nosso rei, agora o nosso rei está vivo de volta. Nós estamos no sal. Não, acabou pra gente. E a pergunta que sai do coração deles é, o que faremos, varões e irmãos? Como é que a gente faz então? Como é que a gente resolve esse problema? Porque está ruim para nós. Tem alguma saída? Tem alguma porta? A situação é difícil. Tem. Arrependam-se e sejam cada um de vós batizados para perdão dos vossos pecados, e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo de Deus. Existe uma porta de saída. Da mesma forma, Paulo está apresentando aqui, olha, a graça de Deus se há manifestado. Não se preocupe, cretenses. Porque apesar dos romanos serem melhores do que vocês, no sentido da intelectualidade, apesar de os judeus serem melhores do que vocês no sentido da promessa, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não se preocupe. Não se preocupe da família que você vem. E ele continua falando assim, agora você vai fazer o seguinte, ensinando que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, tem um caminho. Como é que faz para mim, então, desfrutar dessa graça? Então, eu vou te ensinar. Agora você tem que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O desejo desenfreado por aquilo que é do mundo. Vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Você vai se libertar dessas questões que atrapalham você de entrar na graça, para que durante a estadia sua nessa terra, você viva de uma maneira diferente, mediante essa fé que você diz que aceitou.
É aqui, por exemplo, onde nós percebemos que existe uma conduta com aqueles que aceitam a fé. Existe algo que acontece a partir dessa nova natureza da pessoa andar. E Paulo está dizendo que isso não vem por osmose, precisa ser ensinado. As pessoas falam assim, olha, quando eu cheguei na igreja, ninguém precisou de me falar nada. Eu aprendi tudo sozinho, eu que entendi aquilo, aquilo outro e aquilo outro. Irmão, tinha um pastor pregando no púlpito e o Espírito Santo de Deus estava ministrando na sua vida. Como ninguém te ensinou? Claro que alguém te ensinou. A comunidade onde você convivia te ensinava sem você falar, sem eles falarem nada. A maneira deles de se conduzirem chamava a sua atenção, era um ensinamento. Às vezes a pessoa não precisou de vir falar com você de um comportamento específico, mas ao olhar ao redor e perceber que aquele era o comportamento, através do ensino que vinha disso, o Espírito de Deus ministrou na sua vida. Então é necessário ensinar, para que as pessoas então elas comecem a andar dessa maneira. E vocês vão começar a andar dessa maneira porque tem uma expectativa no coração de vocês. Vocês vão mudar a maneira de conduzir vocês porque existe uma expectativa no coração. E a expectativa é aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão andar na peregrinação de vocês dessa terra de novo porque é o seguinte, tem uma esperança se aproximando. Nós estamos aguardando por alguém. Existe um momento ímpar na história da humanidade. Jesus vai voltar. E não interessa se você está em Creta, se você está em Los Angeles, na Flórida, ou se você está ao redor do mundo. Você vai viver de maneira onde essa esperança e essa expectativa brota do coração e você vai se conduzir de uma maneira diferente por conta disso. O qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade. E por que nós estamos esperando ele? Porque ele se entregou por nós. Para tirar do nosso meio, para nos dar essa porta aberta de que essa iniquidade fosse retirada. Né? Para que essa iniquidade fosse expurgada da nossa vida. E purificou para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E aí o que ele está querendo dizer? Se você se conduz de maneira zelosa, boas obras, e é um povo especial no sentido de que a sua maneira de se conduzir é diferente do mundo, isso é a sua credencial de que você aceitou lá em cima a graça de Deus que te foi manifestada. É por isso que nem Armínio, nem Calvino, nem um lado, nem um outro. Por quê? Porque um diz o seguinte, se você foi salvo, você não tem jeito de se perder da graça. O outro fala assim, que se você foi salvo, você pode recair da graça se você não conduzir de maneira errada. Nenhum nem outro. É isso aqui, é em Deus. É unitário no Senhor. Como é que funciona? Se você diz ser salvo, a sua vida se conduz de acordo. Simples. Se você diz ser salvo no Senhor, a sua vida se conduz de acordo. Por que você está falando isso? Porque é simples. Porque tem gente hoje falando assim, eu aceitei Jesus uma vez na minha vida, não interessa se hoje eu sou ladrão de banco. Eu aceitei Jesus uma vez na minha vida, não interessa hoje se eu mato gente por aí. Eu aceitei Jesus na minha vida, não interessa se eu colocar uma bala na minha cabeça e eu ainda vou para o céu. Mas cadê a condução do povo zeloso de boas obras, do povo especial? Onde é que está? Isso não é um atestado de que não estava? Essa condução má da vida não é um atestado de que não estava? Então existe esse problema. E do outro lado é o seguinte, né? Esse padrão de condução que às vezes se exige, nem mesmo aquele que diz que é necessário fazer, tem condição de fazer o tempo todo. Ele falta paciência. Falta, sabe, por exemplo, olhar para João e falar assim, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você está andando, você está tentando, você está buscando. Deus vai colocar a sua mão, porque o que te guarda na presença de Deus não são as suas atitudes de mão, mas a fidelidade do seu coração, que gera as suas atitudes nas mãos, que gera a sua maneira de se conduzir. Então, nem muito ao sol, nem muito à terra, em Jesus. Guarde a sua conduta em Jesus, porque é Ele que vem buscar esse povo zeloso e de boas obras. E terminando, versículo 15, ele fala assim, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. O que está falando para Tito? Está falando para mim, como pastor aqui na igreja, está falando para o irmão, como líder na casa do irmão, onde o irmão vai. Líder na frente do grupo que Deus colocou o irmão, a irmã. Está falando disso. Quando você for conversar, esse é o centro da conversa.
Quando você for pregar, esse é o principal assunto. Olha, fala disso. Está conversando? Não esquece de lembrar disso. Ei, olha, tá ruim aqui, mas você lembra, né? Que nós somos aqueles que aguardam a bem-aventurada esperança. Ô, companheiro, tá ruim, né, para a sua vida, mas é o seguinte, ó, a graça de Deus se é manifestada trazendo a salvação a todos os homens. Ei, companheiro, é o seguinte, você precisa de deixar essa iniquidade aí, essa impiedade, essas concupiscências mundanas. Todo esse assunto compõe o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo está falando para Tito, Tito, a sua conversa é essa aqui. Porque tem muita gente que vai ficar conversando de você das insebácias da vida, né? E às vezes eu gosto de chegar com o Raul, a gente às vezes fica pensando nas histórias do povo de Israel e lá antigo, as fábulas, é tão legal isso, é um negócio tão interessante, que a gente passa horas conversando. Mas Tito, Paulo está nos falando que aquilo que diz respeito à construção de uma vida cristã está ali. Olha, fala disso. Fala disso. Porque às vezes o companheiro vem na frente aqui, como a gente já recebeu alguns irmãos aqui na igreja, e começa a falar de algumas fábulas longe. Um negócio que ele pega uma tipologia que ele tira lá de um lado, põe o outro, escreve livro depois, escreve Bíblia a respeito depois daquilo. Um negócio comprido que não tem conexão com a realidade do dia a dia das pessoas. Mas Paulo está exortando a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Tito, olha, Tito, pelo amor de Deus, fala disso aqui. É por isso que eu gosto aqui, todos os irmãos que passam pelo púlpito da nossa igreja, toda a mensagem se fala a respeito de Jesus, da salvação na cruz do Calvário. Acabou. Por mais que tenha elementos diferentes, o assunto é esse. E quanta gente pregando assunto que não tem nada a ver. Tem um camarada na internet agora, que ele se diz coach, agora ele percebeu que é um nicho, agora é um coach do reino. Né? E ele ensina as pessoas a ficarem ricas. E ele fala de Salomão, ele fala de Davi, ele fala que Jesus veio no mundo para ativar você, para você ser um general do reino. E não tem base bíblica nenhuma o que ele fala. Mas ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Sabe quantos seguidores eu tenho? 1.500. E ele faz um sucesso tremendo e vende o curso dele e mostra ele andando de Ferrari e as pessoas, uau! Mas Paulo continua repetindo para Tito, Tito, fala disso aqui, ó. Exorta a esse respeito, com toda a autoridade. Quando você for falar, tem autoridade para falar. Saiba que o que você está falando é uma verdade absoluta, de que ninguém pode contestar quanto a isso. Ninguém pode falar assim, pastor, mas também, né? Há pouco tempo atrás tinha alguém que toda vez que eu ia falar para ele a respeito de alguma coisa, de que Deus ia mudar, pastor, mas também, né? Pastor, mas veja bem, as coisas não são bem assim, não, porque tudo tinha um problema, tudo tinha uma questão de que Deus não ia ajudar, de que Deus não ia fazer, mas Paulo continua dizendo a Tito, olha, Tito, fala com isso aqui com autoridade, exorta, ninguém te despreze. E quando ele fala assim, ninguém te despreze, não é para que, olha, o pessoal, os irmãos da igreja, respeita o pastor, respeita o líder aí que está falando. Não é isso que ele está falando, não. Não permita que ninguém te despreze quanto a essas coisas. Exija que essas coisas sejam feitas dessa maneira, na sua vida pessoal. Exija que o caminho da sua vida não seja desviado para outra coisa. Meu irmão, minha irmã, que você seja milionário e ganhe em Los Angeles, mas não deixe a sua vida desviar para outro foco. Não mude o foco da caminhada da sua vida. Não mude a ideia principal para a sua família. Ninguém te despreze nisso. Ninguém permita que você seja colocado para um lado ou para o outro, em nome de Jesus. A sequência vai falar sobre a questão das autoridades, mais uma vez, lembrando a partir do versículo 15, indo para frente, né? E vai falar também de algumas outras recomendações. A responsabilidade para autoridades civis, a responsabilidade do crente das interações sociais e as pessoas deste mundo. E, por fim, a gente vai ter aí as recomendações finais e também particulares a Tito, né? Ele começa a falar que ele tem muita vontade de ver Tito, que Tito vai ser muito importante para o trabalho. E, mais uma vez, a conexão pessoal, irmãos, faz toda a diferença. Eu posso vir aqui toda semana pregar um sermão bonito e não ter qualquer tipo de compromisso com vocês, mas isso não é igreja. Nós somos um corpo. Enquanto eu ministro a palavra de Deus, eu faço o trabalho que me é
colocado diante do Senhor pelo Espírito de Deus, de ministrar e construir as nossas vidas alicerçada numa palavra que tenha fundamento sólido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas isso é o fundamento também que faz a base para nós vivermos como família na casa de Deus. E por fim, Paulo justamente demonstra isso a Tito. Tito, você tem tudo isso aí para fazer. Você tem todas essas coisas para colocar à parte, mas não se esqueça, Tito. Você é meu. Nós estamos juntos. Na nossa particularidade, da nossa maneira de estarmos juntos, na nossa maneira de conversar, na nossa maneira de até mesmo termos as nossas brincadeiras, a maneira como a gente brinca um com o outro, tudo do limite do Espírito Santo de Deus, tudo isso assim, mas não se esqueça que isso não é um evento social, eu não estou aqui contratando ninguém para um trabalho que eu vou cobrar a sua cobrança e vou diminuir, aumentar o seu salário conforme é isso. Não. Eu estou aqui como um pai diante de uma família. Ó, o caminho é esse que Deus colocou no nosso coração. Vamos andar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, apresentando as nossas vidas diante de Deus. Eu quero, nesse momento também, lembrar mais uma vez, irmãos, para no domingo estarmos juntos, trazemos um convidado para a casa de Deus. Se você puder ir comigo lá em Almonte, vamos juntos pela manhã, né? Domingo é o dia das mães, nós vamos ter aqui também uma lembrancinha para as mães, estamos nos preparando para isso, né? Parece que era segredo. Nós estamos nos preparando para isso também. Mas participe, traga uma mãe para ouvir a palavra de Deus. Vai ser um momento tão especial na casa do Senhor, né? E continue orando por nós em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe ofertas também, nós vamos estar retirando as ofertas no final desse culto. Você pode contribuir pelo Zelle também. Coloque lá só culto de quarta-feira, culto de quinta-feira em Los Angeles. E aí a gente também faz as nossas contribuições. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos fazer essa oração final em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, por estarmos unidos e reunidos, ó Senhor, Pai, em volta da tua palavra, da sua santa palavra, Senhor. Pai, Senhor, fala conosco no nosso coração, nos ajuda, Senhor, Pai, a entender a tua palavra e cumprir na nossa vida, Senhor, a andarmos como convém na casa de Deus, a vivermos, ó Senhor, a tua verdade para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, Pai, a sermos um só diante do Senhor, Pai, e vivemos como família, Senhor, para sempre na tua presença. Pai, abençoa, Senhor, Pai, a todos que estão conosco no culto hoje, Senhor. Aos nossos irmãos que não puderam vir, Senhor, Pai, ajuda-os também para a glória do teu nome, Senhor. Pai, abençoa os teus filhos que vão contribuir na tua obra, Senhor, e dá a eles, ó Senhor, Pai, sempre, Senhor, abundância na sua sementeira. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.